Boa tarde, galera. Boa tarde, torcedor do São Paulo. Eu aqui, Beto Casella, voltei, apareci depois de mais um mesinho sumido. A gente tinha prometido fazer alguns vídeos por aqui, mas as últimas semanas foram um pouquinho conturbadas. Vou tentar voltar a fazer alguns. E lives com os amigos, enfim. Nos próximos dias espero ter novidades. Vou tentar gravar bastante opinião aqui porque eu ando lendo muita coisa, assistindo muita coisa que eu acho absurda e resolvi dar pitaco. Ninguém tá olhando mesmo, tem pouca gente que assiste, então não vai ter problema se eu falar muita besteira, né? E hoje, e só explicando um pouquinho, em breve eu vou mudar o nome do canal, porque como vocês podem perceber, não temos mais a live semanal, né? Já faz bastante tempo. Os meus ex-amigos de live, todos aí têm os seus projetos, então em breve a gente vai fazer algumas mudanças, tá? Mas aí eu aviso com calma. E a princípio, vídeos mais curtos, tirando as lives, que esporadicamente podem surgir, mas a princípio, vídeos mais curtos. Hoje eu resolvi entrar na polêmica. Tô de saco cheio de ler besteira na internet. Mesmo quem a gente não segue acaba aparecendo. Eu brinco que tem uma função no Twitter que é para você. Devia ser o que é não para você, porque tudo que aparece ali é absurdo. Então eu resolvi dar um pitaco aqui sobre a polêmica da semana. O São Paulo ganha o jogo e o assunto vira o quê? O Barolo. Então, primeira coisa, para já deixar bem claro, eu vi o Barolo uma vez na vida, pessoalmente. Ele gravou com a gente o Antigo Mundo São Paulo, lá atrás, quando ele começou a fazer sucesso com o YouTube dele. A gente convidou e ele prontamente atendeu. Então ele fez lá uma gravação com a gente. Acho que esse vídeo não deve estar mais no canal, mas eu vou até dar uma procurada. Então, a primeira coisa é essa. Eu vi o Barolo uma vez na minha vida. Não troquei mensagens que eu me lembre, assim, logo em seguida, talvez alguma, mas nunca mais conversei. Não troco ideia por WhatsApp, não tenho o telefone dele. Vejo alguns vídeos, eu não sou de assistir muita coisa na internet, mas vejo alguns vídeos, não vejo todos. Que mais? Então, enfim, não tenho relação pessoal nenhuma com ele. Não sei se fora do vídeo ele é um cara sensacional ou se não é. Não tenho relação nenhuma, não conheço pessoas que convivem com ele, ok? Então, fica dito isso. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. O Barolo sempre gerou polêmica, né? E eu tô falando Barolo porque essa semana, novamente, o nome dele veio com polêmica. Mas serve para qualquer um, qualquer pessoa que tenha mais influência no YouTube, que tenha muito seguidor. Para mim serve para qualquer um. O Barolo especificamente, essa semana está sendo acusado de um monte de coisa. Racista, racista acho que foi a mais grave, porque ele deu uma opinião sobre o centroavante André Silva. Então eu queria entrar um pouco nessa polêmica. Eu queria entender o que passa na cabeça das pessoas, e tem gente famosinha, esse que é o pior, porque aí gera uma puta de uma confusão. Mas o que passa na cabeça dessas pessoas para fazer esse tipo de acusação? Eu concordo com tudo que o Barolo fala? Não. A minha linha de raciocínio é mais na linha do Barolo? É. Eu acho que ele é um pouco mais velho que eu, mas a gente é de uma geração que viu o São Paulo grande, o São Paulo ganhando, um monte de craque jogando no São Paulo. Então, pra gente é difícil ver um monte de perna de pau sendo exaltado. E aí é o ponto, né, que ele pega muito, ele bate pesado, mas eu, particularmente, prefiro alguém que critique o que tem que criticar, que dê pancada, elogie quando tem que elogiar, do que os bandos de puxa-sacos que eu vejo na internet, que falam bem de todo mundo, que puxam saco de diretor, que puxam saco de presidente, que puxam saco de jogador perna de pau. Eu não vou citar nome aqui, cada um que vista a carapuça se quiser, mas o que não falta é gente tentando caçar lugarzinho no camarote, tentando caçar entrevista com o presidente. É só olhar.
Deem uma olhadinha, por exemplo, nas redes sociais dos dirigentes. Tem algumas figuras que curtem tudo que os caras postam. É incrível. O cara acabou de postar 1 minuto, tá lá curtindo. Aí tem lugar no camarotinho, tem lugar na entrevista, tem lugar na zona mista, tem lugar não sei o quê, tudo tem lugar. Então, isso aí para mim é muito mais irritante, muito mais danoso. E voltando ao barulho, voltando ao que aconteceu essa semana. Eu nem achei feliz o comentário dele quando ele diz que o André Silva parece que joga bêbado, que parece jogo de solteiro e casado, ou de amigo de fim de semana bêbado, uma coisa assim que ele brincou lá na live dele. Só que isso aí, no máximo, alguém pode dizer que é uma piadinha boba, uma piadinha infeliz. Racismo. Gente famosa querer botar pilha que o cara foi racista. Vai pro inferno, né? Vocês que estão falando essa idiotice. Porque vocês acusam o cara de um negócio muito grave. E aí eu pergunto, porra, o Igor Vinícius é negro? Rodrigo Nestor, que é a porcaria de jogador, fez um gol na vida ontem, né? Acho que é o reserva do reserva no Bahia. Enfim, que o Barolo descia a pancada. É um negão? É negro? O Igor Gomes, que o Barolo descia a pancada, é negro? Então, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que, como a minha geração, né, o Barolo mais velho, ele deve amar o Miller, que não é da cor do Haaland, ele deve amar o Serginho Chulapa, ele deve amar muitos outros jogadores negros. Então, isso é uma tremenda de uma imbecilidade. Eu acho que as pessoas precisam começar a ter vergonha na cara antes de falar tanta bobagem. Aí teve uma outra que falou que ele também não bate na diretoria, que bater em jogador é fácil, que não sei o quê. Porra, repito, hein? Não tenho procuração para defender o Barolo. Vi uma vez na vida. Mas ele é dos caras mais conhecidos, o que mais bate na diretoria. Talvez o único que dê pancada de verdade. Tem alguns outros que às vezes comentam alguma coisa, e cada um com a sua linha, cada um com a sua consciência. Mas ele é um cara que vive criticando o presidente, o diretor, vive. Quase todos os poucos vídeos que eu vejo dele, ele fala alguma coisa. Então vai alguém e solta umas pérolas assim, e aí um monte de gente na internet compra, vira trend topics. Ele deve até gostar, porque com certeza dá mais audiência pro canal e ele ganha mais dinheiro. Mas é ridículo. Então eu deixo esse vídeo aqui. Não é de apoio ao Barolo, porque ele não precisa do meu apoio, vai ter meia dúzia de views isso aqui, então não vai mudar a imbecilidade da maioria das pessoas. Mas eu deixo aqui a minha opinião de que tá todo mundo precisando parar para pensar. Você quer puxar saco de jogador ruim? Puxa. Você quer lamber perna de pau? Lambe. Às vezes acontece milagre, né? A gente vai ter um pôster daqui 20 anos, por exemplo, a gente vai ter um pôster da Copa do Brasil. Vai estar lá o Nestor, o Rato na foto. Acontece milagre. A gente tem que até agradecer por aqueles gols. Agora, não poder falar mal do jogador, um jogo. Eu tenho certeza que se o André Silva fizer 3 gols semana que vem, o Barolo vai elogiar. Aliás, André Silva, que eu nem tenho essa bronca, tá? O ponto aqui não é o André Silva. Porque o André Silva, mesmo perna de pau, faz mais gol que o titular, que é amado por muitos. Aí agora eu vou apanhar de vez, né? Mas faz mais gol que o titular. Então, e o titular eu tô reclamando aqui, e é bem branquinho, né? Gringo, inclusive. Então, que é o que muita gente ama. Os gringos têm sempre uma certa preferência. Mas, então vamos parar para raciocinar, né? Antes de escrever e falar tanta bobagem. Principalmente gente aí, eu não vou dar nome, que se dane se assumir a culpa, se vestir a carapuça. Tem gente aí que falou besteira, que tempos atrás falou que jogador de basquete tinha que apanhar. Um jogador específico, eu não me lembro nem o nome porque eu não acompanho a porra do basquete. Aliás, depois eu faço outro vídeo falando do basquete. Mas a pessoa fala que o jogador tinha que apanhar.
E aí agora reclama porque o Barolo falou que, ó, ele parece bêbado. Pô, toma vergonha na cara, né? Toma vergonha na cara. Enfim, já deu 10 minutos aqui, eu falei que o vídeo ia ser curto, não quero alongar. Só quero dizer que bom seria para o São Paulo. Eu não sei, dentro do Barolo, quais são as intenções dele, né? Só ele sabe se ele gosta do engajamento, se ele é um torcedor fanático mesmo, se ele tá rico por causa dos vídeos, e se tiver, é direito dele também, não tem problema nenhum. Então só ele sabe qual é a real intenção dele. Agora, seria bom se tivessem mais Barolos com engajamento. Tem outros canais que são bons, que são críticos, mas tem muito pouco engajamento. Seria muito bom para o São Paulo se tivesse mais gente criticando o jogador ruim e criticando o dirigente ruim, igual o Barolo faz. Certo? Então, um abraço para todo mundo. Volto, prometo aí, para meia dúzia que assistir, volto em breve. Se vocês puderem aí, o famoso mendigação de likes, quem puder dar esses likes, curtidas, sei lá que porra que chama isso agora no YouTube, eu agradeço também, porque aí o povo fica sabendo que o canal vai voltando aos pouquinhos. E quando for mudar de nome eu aviso, tá bom? Abraço para todo mundo. Sábado tem jogo. Aproveitem para ir, São Paulo e Mirassol. Tem que fazer a porra da facial, não esqueçam. Semana que vem tem Libertadores, aí o estádio tá lotado. Abração para todo mundo. Até hoje à noite, até amanhã, até qualquer hora dessa em breve. Abraço.